Paz do Senhor, meus irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Hoje, domingo, dia 27 de abril de 2025, estamos 21 horas e 5 minutos. Glória a Deus por isso, né? Mais um dia vencido em nome de Jesus. Muita shalom, Viviane. Seja bem-vinda. Tem muita coisa acontecendo, né? Como sempre eu digo. Mas me chamou a atenção uma coisa hoje, foi que eu acabei de ver um vídeo sobre os tambores de guerra que estão sendo tocados na China. Boa noite, Claudete. Shalom, Andréia. Os tambores de guerra que estão sendo tocados na China. E parece que a China se apossou de uma ilha, né? Que é das Filipinas. Mais essa. Shalom, Leninha. Então, nós estamos vendo o mundo convulsionando, né? O mundo entrando em guerra. Guerras e rumores de guerra como nunca nós vimos. Shalom, Simone. Então, o que nós vamos fazer? Chorar? Não. Tô vendo que você tá aí, você não falou boa noite. Você foi o primeiro que entrou. Eu dou boa noite quando me dão boa noite, senão eu fico quieta. Eu vi que você foi o primeiro hoje a entrar. Boa noite, seu Alberto, seja bem-vindo. E nós estamos vendo, o que nós temos que fazer? Chorar? Não, nós temos que louvar a Deus. Mas irmã Ruth, guerra, rumor de guerra, nós vamos louvar? Sim, louvar. Porque a nossa redenção... eu não vi, desculpa. A nossa redenção se aproxima, entendeu? A nossa redenção se aproxima. Nós estamos próximos da redenção. Graça e paz, Val. Seja bem-vinda, minha irmã. Nós estamos... Boa noite, Patrícia. Nós estamos próximos da nossa redenção. Nós estamos próximos das nossas algemas serem quebradas. As nossas algemas. Que algemas, irmã Ruth? A algema da doença, a algema do desespero, paz, Vânia, a algema do medo, né? Do medo de não ter emprego, do medo de não conseguir se manter, né? Do medo de um monte de coisa. Essas algemas estão para serem quebradas, né? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Então você precisa se alegrar. Você não pode ficar chorando pelos cantos. Shalom, Sandra. Porque tem muita gente que acha que fim dos tempos é para a gente sair chorando que vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer sim, claro que vai. Mas o que vai acontecer não é para nós. O que vai acontecer é para aqueles que não adoram a Deus, é para aqueles que não buscam a face do Senhor. Para esses a ira vai vir. Mas para o povo de Deus vai ser um período assim atribuladinho. Mas nós vamos ver muitos milagres do Senhor. Você está preparado para ver os milagres de Deus na tua vida? Boa noite, Maris. Você está preparado para ver os milagres do Senhor na tua vida? Você está preparado? Você tem fé suficiente para isso? Você tem fé? Aí é que tá, meu irmão. Nós estamos chegando no momento em que nós vamos viver pela fé, por fé e da fé. Entendeu? Então você precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar para começar a não viver mais da maneira usual que nós vivemos. Entendeu? Você precisa se preparar para fortes emoções. Fortes emoções que nós vamos passar. Primeiro, né? As emoções que nós temos visto aí, né? Hoje, agora mesmo, minha filha, antes de eu entrar aqui, minha filha falou: mãe, você não sabe o que veio para mim agora há pouco. Uma nutróloga, nutricionista, aliás, não nutróloga, nutricionista, chamando o povo para fazer um jejum. Um jejum para Deus, mas a finalidade é para emagrecer. Mas é um jejum que tem propósito, mas a finalidade também é para emagrecer. Ela falou: mãe, aonde nós estamos chegando? O povo já não discerne mais o que é da terra e o que é do céu. O que é o sagrado e o que é o profano. As pessoas não estão mais discernindo, os crentes não estão. Irmãos, eu vi uma notícia hoje que a Lagoinha
está montando um motel, está construindo um motel. Além do banco, eles estão construindo um motel. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? A que ponto nós estamos chegando? Onde nós estamos, irmãos? Onde nós estamos? Nós estamos lá, apostasia do povo de Deus. Falta agora só o homem do pecado dizer, sou eu. Você viu, né, André? Pois é. Só está faltando o homem do pecado dizer, sou eu sou o homem. Apesar, ele não vai falar que ele é, mas ele já está dando indícios de quem ele é, né? Entendeu? Então, irmãos, para a nossa redenção acontecer, nós estamos a um passo. Agora, não fica aí se matando pelas coisas dessa vida, não. Faça somente o necessário para você sobreviver nesses tempos, entendeu? O que o Senhor te der a mais, você louva Ele e socorre os irmãos que não estão conseguindo, entendeu? Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Tá? É o momento agora de nós estarmos em comunhão com Deus, com os nossos corações alegres, felizes, porque nós estamos perto de tirar as nossas algemas desse mundo. Glória a Deus. Né? E assim nós vamos caminhando, né? Nós estamos vendo aí o nosso país também degringolando, descendo a ladeira, né? Tá entregue, né? Entregue a Satanás, né? Tá entregue, porque o povo brasileiro, infelizmente, é um povo corrupto, né? Nem todos, mas uma grande parte é. E aqueles que nos governam são piores do que o povo, né? Os que nos governam são piores que o povo. Mas, irmãos, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa. Eu desde ontem, aliás, desde antes de ontem, eu estava estudando sobre a origem do comércio, né? A origem do comércio e a relação que tem Apocalipse 13 com quem é Satanás, né? Com quem é Satanás? Vocês sabem que o mundo é regido pelo dinheiro, né? E o mundo jaz no maligno, certo? Se o mundo jaz no maligno, acabou sempre o abastecimento de medicamentos para epilepsia no país todo. Pois é. Quem é crente, Alberto, quem confia no Senhor, vai parar de tomar remédio e vai confiar em Deus, né? Porque o que nós temos que fazer daqui para frente é confiar no poder de Deus. Agora, quem não confia em Deus, aí a coisa vai ficar muito dura. Nós estamos num período, irmãos, que ou nós confiamos em Deus e deixamos a farmaqueia de uma vez, porque vai faltar remédio para todo mundo. Você está achando que isso é só... Não, vai faltar... Deus vai te provar aonde está a tua fé. Que nem uma irmã disse que o médico disse que se parar de tomar o remédio, morre. Quem é ele para dizer isso, né? Quem é ele para dizer que morre se a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Ele é o nosso Criador, né? Ele é o nosso Criador. E hoje o que nós vamos ver é sobre isso, que eu estou assim... maravilhada, pelo menos eu descobri hoje, eu fui pesquisar, presta atenção, boa noite Josi, boa noite Eliane, eu fui pesquisar, irmãos, sobre Apocalipse 13, né, a besta que sobe da terra, porque ela é uma besta tecnológica, é uma besta que comercial, né? Porque o que ela vai implantar no povo é comercial, né? Mexe com dinheiro, né? Mexe com comércio, não compra, não vende, né? Nós sabemos que Satanás é um grande comerciante fraudador, né? E eu estava pesquisando sobre isso, mas eu me deparei com uma coisa muito maior do que isso. E eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir passar aquilo que eu busquei, tá? Mas eu vou tentar. Se eu não conseguir hoje, a gente tenta amanhã de novo, tá bom? Eu vou estudar mais, a gente tenta amanhã outra vez. Mas eu queria que hoje nós vamos ficar com 2 capítulos.
Ezequiel 28 e Isaías 14. Nós vamos ver a origem do diabo. A origem do diabo. E nós vamos ver uma coisa que eu também falava errado. E a maioria do povo fala errado, né? Porque diz que o diabo queria ser Deus, né? E o diabo nunca quis ser Deus, ele nunca quis ser, ele quis se equiparar a Deus, não. Ele quis ser semelhante a Deus. Entendeu? Porque ele sabe que ele jamais pode ser igual ao Criador dele, jamais. Mas eu aprendi assim, que o semelhante, na verdade, era ser Deus, entendeu? Ele queria tirar o trono de Deus, e não, ele não quis tirar o trono de Deus. Shalom, Vanise, boa noite, Aline, mas ele quis ser semelhante a Deus. É isso que eu descobri aqui, que eu não sabia, eu não sei se vocês sabiam. Né? Mas na maneira como eu vi aqui, na maneira que eu estou estudando aqui, eu fiquei impressionada, porque vai mexer com você também. Eu queria que você olhasse para você, olha para as tuas mãos, olha, pega um espelhinho aí, se olha no espelho, boa noite, Suzana, se olha no espelho, se olha até no espelho do celular aí, ó, pega aí, olha como é que diz, como é que diz? O espelho da bruxa aí, ó. Olha para você e saiba que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então eu queria que você prestasse atenção numa coisa também que me chamou muita atenção, porque tem uma turma aí dizendo que nós somos pré-existentes, né? Que nós somos anjos que vieram aqui para resolver a nossa situação. Não tem como, porque anjo não é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Anjo não é a imagem e semelhança de Deus, não. Os anjos não. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo? Vamos ver se eu consigo explicar direitinho aqui, porque eu sou meio confusa, né? Vocês sabem que eu faço uma confusão danada quando eu me atrapalho com as palavras. Mas vamos lá, às vezes minha cabeça anda mais depressa do que o que eu falo. Mas vamos lá. Eu vou ler primeiro Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Presta atenção aqui. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor da mentira, quer dizer, o avaliador da mentira, da medida. Tu és o avaliador da medida, quer dizer, comércio, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estavas no Éden. Será que o rei de Tiro estava no Éden? Não, não é o rei de Tiro. É quem estava no Éden, Tiro tem o mesmo caráter de quem estava no Éden. Quem estava no Éden? Olha isso, Jardim de Deus. Quem estava no Éden era Azazel, né? Era Lúcifer, como se chama hoje. Ele estava no Éden. Toda a pedra preciosa, boa noite, Sara, era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Diz que Satanás, ele tinha nele, ele era músico, né? Ele era músico no céu. Presta atenção, meu irmão, pra você pegar o raciocínio, tá? Vou ver se eu consigo aqui. Então, você veja bem aqui, ele estava no Éden, Jardim de Deus. Ele estava lá. Ele foi colocado lá. Ele tinha a cobertura do corpo dele, era de pedras preciosas. Por que será que ele gosta tanto de pedras preciosas, né? Ele gosta de terras raras, né? Engraçado isso, né? Boa noite, Carol.
Tá entendendo? Ele era comerciante, né? Olha isso aqui. Tu eras querubim ungido para proteger, olha assim, ele era para proteção. Proteção do quê? Te estabeleci no Monte Santo de Deus. Olha isso. Amém, Carol. Deus te abençoe também, minha irmã. Olha isso aqui. Ele foi estabelecido para proteger o Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Ele era perfeito. Ele era lindo. Ele era o anjo mais lindo do céu. Desde o dia em que foste criado. Olha isso. Até quem se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu espírito de violência, o teu interior de violência. E pecaste. Ele era o mais lindo ele era o mais lindo, ele era o querubim ungido, ele era o alto nível do céu. Ele era, irmãos, mais que o serafim, ele era mais que os arcanjos, ele era o protetor do Monte Santo de Deus. Sabe que monte é esse? É o Monte Sião. É o Monte Sião. Olha aqui, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E por acaso o comércio de hoje não é violência? O comércio de hoje não estamos na violência do comércio? E pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, paz, Irene, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isso aqui já é no final, tá? Agora ele está indo para o milênio, tá? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Olha isso. Isso aqui é quando Deus tirou ele. Ele não pôde mais entrar no céu. Deus fez sair do meio dele um fogo que te consumiu a ti. Então ele não tem mais a forma que ele tinha quando ele estava no trono de Deus, que ele era guardador do trono de Deus. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Para você ter ideia, a situação, como ficou terrível, ele foi lançado fora. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Aqui ele está trazendo, Deus aqui está falando passado e futuro ao mesmo tempo. Para você entender que para Deus não existe presente, passado e futuro. Ele tem o tempo de Deus, é o tempo Kairos, né? É o tempo onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então presta atenção. Esse anjo, ele se rebelou contra o Pai. Fez a rebelião. Ele era lindo, ele era maravilhoso, ele guardava o trono de Deus. Agora vamos lá para Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. É o complemento de Ezequiel 28, tá? Diz assim, aliás, versículo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Não é isso que ele está fazendo? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu quero que vocês atentem para isso aqui. Eu subirei ao céu. Ele queria subir ao céu. E acima das estrelas de Deus, quem são as estrelas de Deus? São anjos.
Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele não disse que ele exaltou o trono dele acima de Deus, não. Não, porque ele sabe que ele não pode. Ele sabe que ele é criatura. Mas ele queria exaltação acima dos anjos. E a gente leu, eu pelo menos li isso aqui errado a vida inteira. E eu louvo a Deus por Deus ter me esclarecido isso de antes de ontem e hoje. Olha isso aqui. E tu dizias no teu coração, graça e paz, Elaine, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, que congregação é essa? Dos anjos. Me assentarei. Da banda dos lados do norte. Que banda dos lados do norte é essa? É onde está Polaris. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante, não igual, semelhante ao Altíssimo. Semelhante, irmãos, não é igual. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão, considerarão e te dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Mas eu vou ler até aqui. Presta atenção. Ele queria ser semelhante a Deus. Você sabe que os anjos não são semelhantes a Deus. Eles não foram criados semelhantes a Deus. Você sabe disso? Você sabe disso, que os anjos não são semelhantes a Deus? Existem vários anjos, existem anjos que são rodas. Existem anjos com 6 asas. Existem anjos que têm 4 faces. Você sabia disso? Mas não são semelhantes a Deus. Sabe por que não são? Deus estava, irmãos, presta atenção aqui. Quando Deus manda o querubim ungido dele guardar o Monte Sião, era porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito no Monte Sião. Entendeu? Qual era o propósito de Deus no Monte Sião? Qual era o propósito de Deus no Éden, aonde Satanás guardava? Guardava por quê? Exatamente, querubins, serafins. Eles não são a imagem de Deus, não. Eles são criados por Deus, mas não são a imagem de Deus. Satanás, a raiva dele de nós é porque nós temos uma coisa que ele não tem. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis 1, versículo 25. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá entendendo? Marca isso aqui, ó. A raiva do diabo é essa, porque Satanás queria ser semelhante a Deus. Mas Deus não deu aos anjos essa semelhança, e muito menos a ele. Ele era o ser mais lindo do céu. Mas Deus estava querendo criar alguém na terra. Satanás somente era um guardião do Monte Santo, um guardião do Éden. Entendeu? A terra Deus deu aos homens. Então aqui, irmãos, quando eu li isso aqui, essa doutrina que tem aí que nós somos anjos, que ficou em cima do muro e que nós somos o anjo que veio para poder decidir a vida, isso é mentira. Isso é mentira, porque os anjos não são a semelhança de Deus. Mas o homem é a semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que que Deus está falando façamos? Porque ele já estava, ele e o Filho, ele e o Verbo, conversando.
E eles sabiam o intento de Satanás, porque a rebelião já tinha acontecido. E eles sabiam o intento de Satanás em querer ser o que ele ia fazer com os homens. Então, para você ver que nós somos semelhantes a Deus, e em nós foi soprado o sopro de vida de dentro das entranhas de Deus. Ele nos deu alma vivente, ele não pegou a alma de um anjo que não é a sua semelhança e colocou dentro de um semelhante, não. Os homens foram feitos especiais. Meu irmão, você é especial. Você é a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê que o Filho precisou vir para nos resgatar? Porque o primeiro homem feito à imagem e semelhança de Deus se rendeu à mentira daquele querubim ungido, que queria ser semelhante a Deus, mas não foi dada a ele essa graça, porque Deus tinha planos para a terra, Deus tinha planos para o homem. Você está entendendo? Shalom, Luciana. Você está conseguindo entender? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, eu estou tentando falar até devagar para eu poder colocar meu pensamento certinho. Presta atenção, então a fúria de Satanás em nós é porque quando ele vê que você se posiciona de frente para o Criador e você aceita o sacrifício do segundo Adão, o primeiro Adão ouviu a serpente, porque ele se transfigurou em serpente, para você ver. Você por acaso se transfigura? Você consegue se transfigurar em alguma coisa? Não. Por que não? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou os anjos diferente de nós. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos. Então você não consegue se transfigurar como os anjos se transfiguram. Presta atenção. O que Satanás faz? Satanás vem no Éden, que ele conhecia, paz o Senhor, Berenice, ele conhecia bem o Éden, ele entra no Éden, ele se transfigura em serpente e vai atrás de Eva, porque Eva conversava com os animais, e nesse período os animais falavam, tá lá no livro de Jubileus. Entendeu? Presta atenção. Nesse período, ele vai atrás de Eva. Por que ele vai atrás de Eva? Porque Eva era o portal de entrada para os próximos seres humanos. Mas esses seres humanos não eram anjos não, que ficaram em cima do muro, não. São homens e mulheres que vêm ao mundo à imagem e semelhança de Deus. Presta atenção. Eu não sei se está ficando difícil para vocês entenderem o meu raciocínio aqui. Eu quero que você preste atenção. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Anjos são anjos. Anjo não é imagem e semelhança de Deus. Então não tem como alma de anjo entrar em alma de gente. Em alma de ser humano, que é realmente a imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina cai por terra aqui. Nós somos imagem e semelhança e o sopro de vida sai de dentro do Criador para nós. Então ele vai diretamente em Eva. Por quê? Se ele transtornasse Eva, ele afetaria a semente que iria nascer de Eva. Ele afetaria os seres humanos que iam vir a partir da junção de Eva com Adão. E ele conseguiu. Ele conseguiu mentir, porque ele é o pai da mentira. Ele mente desde o início. Jesus falou isso.
Jesus chamou os fariseus, né, de filho da serpente, porque mentiam desde o início. Presta atenção, meu irmão. O que aconteceu? Pecaram, saíram do Éden. Você lembra que aqui em Isaías e lá em Ezequiel fala que Deus colocou ele para guardar o Monte Santo de Deus, o Jardim do Éden? Pois é, agora não é ele mais que guarda. Agora são 2 anjos que guardam o jardim para que Adão não entre mais e nem Satanás entre mais lá. E esse jardim ao longo do tempo foi recolhido ao céu de novo. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eles pecam. O primeiro Adão pecou. Mas agora o que acontece? Deus providencia o cordeiro dele que foi morto desde a fundação do mundo, que é semelhante a quem? A nós. Tinha que alguém semelhante a nós morrer por nós. Se vir como homem, se esvaziar da divindade que tinha nele, se transformou num homem como nós, porque nós somos a imagem e semelhança do Pai, e ele também é a imagem e semelhança do Pai, só que ele não veio com a corrupção como nós viemos. Ele vem em santidade, ele vem como homem, provado como homem, mas ele tem o poder de não pecar. E por que acontece isso? Porque ele precisava nos resgatar. Tá entendendo? Ele precisava nos resgatar. Então, quando nós, seres humanos, deixamos a fala de Satanás, deixamos os conselhos de Satanás, deixamos o mundo que Satanás jaz no maligno, enfiou ele no maligno, quando nós tiramos essa carcaça do pecado, nós estamos voltando de novo à semelhança do Criador. Nós estamos voltando de novo a ter o compromisso como Criador. Tá entendendo, meu irmão? Eu fiquei hoje impactada com isso, porque hoje que eu consegui chegar, porque eu estava procurando uma coisa, de repente eu fui levada para outra. Tá entendendo? Eu jamais tinha pensado nisso aqui que eu tô falando com vocês. Eu aprendi hoje. Ontem eu tava mais ou menos, mas hoje foi que a minha ficha caiu de uma vez. E eu precisava, eu tava alérgica, tava de um jeito que minha vista tá até agora ardendo aqui. E eu pedi pro Pai que me desse condição de vir aqui comentar com vocês isso que eu achei fantástico. Vamos ler Filipenses 2,6 que a Simone colocou aqui. Vamos lá para Filipenses 2,6. Eu gosto quando tá assim, pessoal, né, interagindo, isso é muito bom. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses 2,6. Peraí, Filipenses 2,6. Aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Jesus, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por que ele morreu? Por que ele precisou morrer? Porque ele era semelhante a nós. E o problema de Satanás é esse. Ele não queria ser igual a Deus, ele queria ser como nós, semelhante a Deus. Ele queria reinar sobre os anjos, não reinar sobre Deus. E quando ele viu Deus criando a nós, ele se irou brutalmente. Ele se ira contra Deus. E Deus já sabia que ele ia se irar. Por isso que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
Se eles não aguentarem a pressão, você vai e morre por eles. Porque Jesus é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus fala isso. Meu irmão, você está entendendo? Você está compreendendo quem você é? Você está conseguindo entender quem você é? Você está conseguindo entender por que Satanás exatamente ficou com ciúmes? Você está entendendo por que Satanás tem tanta raiva de nós? Por que ele quer nos destruir? Você está entendendo? Ele está destruindo a humanidade inteira, mas aqueles que se agarram em Jesus, aqueles que se apegam na salvação em Cristo, jamais serão destruídos. Nós seremos vitoriosos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, que coisa mais maravilhosa. É impactante isso. Eu anotei algumas coisas aqui, vou tentar passar para vocês. Como é que diz? Eu coloquei aqui, o que é semelhança do Altíssimo? O que há na semelhança do Altíssimo que possibilitaria ao querubim da guarda ungido ter uma posição superior à dos anjos? Né? Aí faz a pergunta. E aí ele em Isaías 14:14, ele sobe e diz: serei semelhante ao Altíssimo. Por isso ele queria usurpar o nosso lugar. A mentira existe. Então, eu achei interessante isso aqui, irmãos. Presta atenção. Você já ouviu dizer que uma mentira falada várias vezes se transforma numa verdade? Você já ouviu dizer isso? Satanás pregou no nosso ouvido, por muito tempo, e no ouvido do povão por aí, que ele queria ser igual a Deus. Não. Por que ele pregou essa mentira? Porque uma mentira falada várias vezes, ela não vira uma verdade, mas ela vira um consenso. Entendeu? Ela vira um consenso, ela vira um provérbio. Entendeu? Então, o que acontece? Ele fala essa mentira para os homens, e os homens caem na mentira dele. Ele fala que se você pecar, você vai ser como Deus, como ele falou para Eva. Olha, se você desobedecer, você será como Deus. Então, essa mentira foi pregada de geração em geração, e os homens subverteram o caminho de Deus. Boa noite, Clara. Subverteram o caminho de Deus. Entendeu? E porque elas não por isso todas as noites eu peço pelas vítimas das guerras, porque elas podem não ter tido tempo de clamar o nome de Deus. Tem que clamar por eles para eles se converterem antes, né, Alberto? Não depois. Não depois que morre, acabou. Depois que morreu, fechou o olho aqui, acabou. Só o que é antes. Tá? Depois, isso, vai dormir, Clara. Depois você escuta, eu vou deixar gravado. Então, o que Satanás faz? Ele corrompe os homens da terra, para que eles façam o seu comércio com ele. Aí vem o comércio. Irmãos, presta atenção. Olha o comércio do mundo. Eles querem, eu não estou falando de quem trabalha honestamente, não. Eu estou falando dos grandes desse mundo. Eles tentam nos matar para eles se enriquecerem. Olha Jezabel. Jezabel mandou matar um homem que tinha uma vinha na bote, porque o marido queria a vinha. Boa noite, Fernanda. Entendeu? Tinha vinha. E ele queria a vinha, e Nabote disse que não ia dar a vinha para ele, porque era do pai dele, dos antepassados. E ela manda matar. Por que ela manda matar? Porque ela está no comércio de Satanás. Entendeu? Eles estavam no comércio de Satanás. Tá entendendo? Prestem bastante atenção. Então os homens estão se dando para o comércio de Satanás. E nesse comércio, eles estão levando a humanidade inteira com eles. Mas aquele que atenta para a palavra de Deus,
Aquele que atenta para o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, ele sai do comércio maligno deste mundo. Ele se contenta com aquilo que Deus dá para ele. Ele não quer, ele entra naquela parte que diz, tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Irmãos, eu não estou falando porque tem irmãos que Deus abençoa. Tem povo de Deus que Deus abençoa, Deus prospera. Não estou falando disso, não. Eu estou falando é do comércio sinistro. Eu estou falando é do comércio de multinacionais. Irmãos, essas multinacionais, elas são o comércio de Satanás. Terras raras. Por que tanto terras raras? Porque nessas terras raras tem as pedras preciosas do que ele era composto em seu corpo. Exatamente, a farmaqueia é um comércio. Um dos comércios é a feitiçaria pura na boca do povo de Deus para a mente cauterizar. A mente ficar aturdida. A mente ficar inoperante para que você não tenha capacidade de lutar pela bênção, de lutar pela salvação. Você fica como que adormecido. Meu irmão, Deus não te criou para isso. Deus não te criou para tua mente ficar adormecida. Deus te criou para tua mente ficar viva, esperta, para ouvir a voz do Senhor. Presta atenção. Irmãos, presta atenção no que eu vou contar para vocês. Eu tive uma depressão muito grande. Logo que minha mãe faleceu. Eu já vinha assim muito ruim, já fazia tempo. E eu caí mesmo, que eu não tinha vontade de acordar, eu via o dia, eu morria de medo do dia. O meu amor era pela noite. Eu amava a noite. E aí, eu fiquei tão ruim, que eu chorava noite e dia. Me levaram para o psiquiatra. Chegou lá, ele falou pro meu ex-marido, né? Ele falou assim, olha, o que ela tem é você, o problema dela é você. Não é, ela não tá louca, o problema dela é você. Falou desse jeito. Na hora eu fiquei assim, eu tava tão adormecida com a minha mente que eu não conseguia entender. Mas ele me deu um remédio. Aliás, 4 remédios. Um deles custava naquela época, Cymbalta, o remédio. R$375. Era uma fortuna. Uma fortuna. E eu comecei a tomar aqueles remédios e eu comecei a virar uma morta-viva. E ele disse, olha, você precisa, senão você vai enlouquecer. Irmãos, quando eu comecei a ver que eu comecei a ficar presa dentro de mim, eu comecei a ficar completamente um ser que não tinha mais propósito. Eu lembro que eu caí aos pés do Senhor na minha cama. Na beirada da minha cama, ali eu clamei, eu falei, por favor, me mostra o que eu fazer, me mostra o que eu faço para não tomar mais isso. Eu não quero viver desse jeito, eu não aguento viver desse jeito. Naquele momento eu corri para a sala, me deu uma coisa de correr para a sala, eu liguei a televisão. Tava passando um programa que chamava Mulher.com, eu não sei aí alguém que já ouviu esse programa. É numa televisão católica. Mulher.com. E tinha um médico falando sobre depressão. E ele dizia o que era o problema da depressão, que era o acúmulo de toxinas no corpo. E ele falava, tira a carne, coma somente vegetais por um bom período da tua vida, porque essa depressão vai embora. Quando ele falou assim, eu senti que era para mim aquilo. Naquela hora eu peguei o carro, fui lá no centro e mudei minha despensa toda. Mudei tudo natural. Mudei tudo. Açúcar já não tinha mais. Tirei a carne. Era tudo, muita verdura, muita folha. E aí as meninas também entraram comigo. E nós ficamos 2 anos sem comer carne. Irmãos, em 1 semana, eu não tinha mais nada. Em 1 semana,
eu estava com a minha, como é que diz, autoestima em alta. Eu fiquei 2 anos sem comer carne. Se eu vou falar para mim, mas você virou vegetariana? Não, não virei, porque depois eu voltei, eu como carne hoje. Mas aquilo que eu estava sentindo lá atrás, o Senhor me libertou através daquele homem, naquela televisão, que ele estava ali no momento exato da minha necessidade. Deus usou aquele programa para eu mudar de vida. Sabe o que aconteceu? Eu saí da indústria de Satanás, eu saí do comércio de Satanás. Tem muito irmão precisando sair do comércio de Satanás. É o comércio das grandes marcas. Principalmente o que a Irene falou aí, o comércio da farmaqueia. Você precisa, meu irmão, sair. Sabe por quê? Porque a farmaqueia vai te deixar na mão daqui uns dias, você não vai ter condição nem de comprar o remédio e você não vai ter condição, não vai ter nem remédio para você comprar. E daí, como é que vai fazer? Então começa a se mexer agora. Começa a buscar de Deus o que você tem que tomar para você ficar bem. Porque o Senhor vai te orientar, vai dar certinho para você o que você tem que fazer para essa doença sair do teu corpo. E não vai ser pela farmaqueia, vai ser por aquilo que o Senhor deixou para nós. Pela alimentação natural. Irmã Ruth, mas a alimentação agora tá tudo, como é que diz, com agrotóxico. Sim, eu sei que tá. É outra situação, é outro comércio de Satanás. Ele era comerciante, não podemos esquecer. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus diz, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano. Busca o que vem do Criador. Se o homem colocou veneno, o Senhor vai transformar aquele veneno em vitamina para o teu corpo. Todo dia que eu vou fazer almoço, vou fazer jantar, eu oro, Senhor, transforma o veneno em vitamina para o nosso corpo, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano. Entendeu? Nós temos que orar a palavra, irmãos. Você sabe qual é o problema de você não orar a palavra? É que você não desperta o gatilho que tem na oração da palavra. A oração da palavra você diz para o mundo físico e espiritual. Eu creio no que o meu Criador deixou para mim. E a palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai cumprir na minha vida como está escrito. Não é o que você está inventando, não. É como está escrito. Sabe por quê? Porque nós somos semelhanças do Criador. Presta atenção, meu irmão. Nós somos a semelhança, imagem e semelhança dele. E nós aceitamos o seu filho, que é a nossa imagem e semelhança, e ele veio, morreu por mim e por você. E por causa deste sacrifício e do aceitar Jesus Cristo dentro da minha vida, tudo se transforma. Você sai das mãos do usurpador, desse comerciante vil, que ensinou os homens que eles podem ser como Deus. Eles não dizem, né? Que Deus, que ele é Deus, ele tem Deus dentro dele. Eles não falam isso? Não falam isso? Pois é. Quando você ora a palavra, você está declarando para o mundo físico e espiritual: eu creio no meu Criador, naquele que me fez a sua imagem e semelhança. E ele vai agir pela minha vida, porque ele prometeu que tudo que eu pedisse em nome do seu filho, ele faria. Meu irmão, preste atenção, abre a mente para você compreender. Você não é qualquer coisa. Satanás quer que você pense que você é cachorro de mudança. Você conhece cachorro de mudança? Que é deixado, né? Eles deixam o pobrezinho. Ou então ele vai em cima do caminhão, coitadinho, se estapeando lá em cima. Você não é isso. Você é a coisa mais preciosa para o Senhor.
Você é a imagem e semelhança do Criador. Por isso Satanás é tão bravo conosco. Por isso Satanás quer nos destruir. E ele quer destruir a tua mente. E ele está usando a farmaqueia para te derrubar. Tira a farmaqueia da tua vida. Enquanto ainda é tempo. Ai, irmã, mas não tem como. Eu tenho que desmamar a farmaqueia. Meu irmão, você esqueceu de uma palavrinha que chama-se FE, com acento agudo? Fé. Você precisa adquirir fé. Entendeu? Você precisa adquirir inteligência espiritual. Você precisa adquirir intimidade com Deus. Meu irmão, você é a imagem e semelhança dele. O mundo, a terra foi feita para aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Por que que Deus vai vir morar com os homens? O céu foi feito para os anjos. Presta atenção. O céu foi feito para os anjos. A terra foi feita para quem? Para os homens. E Deus vem morar na terra. E o tabernáculo vai descer do céu à terra. A arca da aliança está lá no céu e vai descer com ele também. A nova Jerusalém, que já está construída nos céus, vai descer à terra adornada como uma noiva. Porque a noiva é a igreja. Meu irmão, abre a tua mente para entender. Você é a imagem e semelhança de Deus. Haja como tal. Não é ser prepotente, não. Haja como filho de Deus. Haja como aquele que Deus te ama. Não queira ser mais que o teu Criador. O problema de Satanás foi isso. Entendeu? Olha aqui a Beth Borba. Amanhã faz 2 anos e 2 meses que parei os remédios para a depressão em tarja preta. Eu lembro quando a Beth pediu ainda oração, né, Beth? Eu lembro disso. Eu lembro, e nós ainda conversamos aqui na live sobre isso, né? Sobre isso daí. Irmãos, prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Deus está querendo agir, mas ele precisa somente de uma coisa, um passo de fé. Ele precisa de uma coisa, um passo de luta. Entendeu? Não, a mim não, minha irmã. É nós aqui juntas, né? Nós vamos conversando, né? Todas as aqui, do pessoal aqui todo conversando, né? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Foi aqui na live, mas todos nós aqui juntos, né? Um orando pelos outros. Louvado seja Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, presta atenção. Presta bastante atenção. Luta com Deus, entra no vale de Jaboque. Senhor, eu não vou sair desse vale enquanto o Senhor não me der a bênção. A bênção da libertação. A bênção de eu poder me livrar disso tudo. Dessa algema que eu tô preso na farmaqueia, a indústria do diabo. Porque ele era, irmãos, comerciante. Ele comercializava. E ele está comercializando. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas você é a semelhança, a imagem do Senhor. Lute, meu irmão. Lute com o teu Deus. Porque Deus ama ver valentes de Davi. É. Deus ama ver os valentes de Davi. Entendeu? Deus ama ver isso. Vamos orar assim, Irene. Peça ao Senhor para te mostrar o que você pode comer, o que você pode tomar de ervas para a tua tireoide. Que Deus vai te mostrar. Você vai trocar a tua alimentação por isso, pelo problema da farmaqueia. Irmãos, prestem bastante atenção. É que nós estamos tão acostumados com a indústria do diabo. Ele impregnou em todos nós, não é só vocês, não, em todo mundo. Ele impregnou a cultura de precisar, né,
do remédio da serpente, que quem fez tudo isso foi Rockefeller. Foi um dos adeptos dele que quis ser como Deus. Entendeu? Porque ele enfiou na cabeça do povo que ele pode competir com Deus, né? Mas ele queria ser como nós, semelhante. Então, como ele não pode ser, ele quer tirar de nós o direito da semelhança com Deus. Como que eu vou adquirir essa semelhança, né? Voltando-me para Jesus, voltando-me para a sua palavra, voltando-me para a obediência da palavra de Deus. Desse jeito eu retorno para os caminhos do Senhor e desse jeito eu saio da indústria de Satanás. Entendeu? Desse jeito a gente vai saindo da indústria de Satanás. Desse jeito a gente não vai tendo mais apego com esse mundo. Sabemos que somos peregrinos em terra estranha. E logo, logo essa terra será nossa de novo. Por possessão de direito de Jesus Cristo. Nós estaremos com Cristo pisando o Monte das Oliveiras. E nesse momento, irmão, isso aqui tudo vai acabar. Entendeu, irmã? No canal do Terceiro Anjo, a Bárbara Neil está falando lindas palestras como curou o filho de asma. Olha, gente, sigam a Bárbara O'Neil. Sigam a Bárbara O'Neil. Essa mulher é uma bênção. Ela é adventista, é uma médica adventista. E ela só trabalha, entendeu? Exatamente, ela só trabalha com medicina da terra. Ela só trabalha com a medicina que Deus deixou para nós. Presta atenção, sigam. É no Terceiro Anjo, né? Olha o que a Fernanda tá falando aqui. Eu gosto muito, até que amanhã eu vou começar a tomar um remédio que ela colocou, entendeu? Que ela colocou sobre não sei o que indiano, não lembro agora o nome. E eu mandei porque eu tenho um zumbido muito forte no meu ouvido e esse zumbido tá aumentando cada dia mais. E ela fala sobre esse zumbido e eu senti, entendeu? Eu senti de comprar, entendeu? E graças ao Senhor, sigam essa mulher, sigam a Bárbara Neil. Ela tem alguma coisa dela aqui no Instagram, mas é muito pouco. No YouTube é melhor. Sigam, escute o que ela fala, anotem o que ela diz. Essa mulher tem curado pessoas, ela ensina tratamento pelo umbigo. Olha, é maravilhoso. Exatamente, ela é pequenininha, franzininha, ela esteve no Brasil esses dias agora. Ela esteve aqui no Brasil numa campal que eles fizeram, né? Ela esteve aqui junto com o como é que é o nome dele? Aquele que eu gosto muito lá como é que... Isso, óleo de rícino no umbigo. Óleo de rícino no umbigo. É uma maravilha, gente. Vocês não têm noção. Mexe com o teu corpo inteiro, tá? Ai, meu Deus. O Walter Veit. Ela esteve junto com o Walter Veit, a esposa dele aqui no Brasil, há pouco tempo agora atrás. Entendeu? Isso. Eu gosto muito do Walter Veit. Eu não deixo de escutar ele. Toda semana eu tô escutando. Fala, professor, né? Gosto muito dele. Foi com ele que eu aprendi. Tudo que eu sei sobre a loja, foi com ele que eu aprendi. Tudo que eu sei sobre, sabe, há muitos anos ele fala. Muitos anos, desde que eu comecei. Entendeu? Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu consegui ser clara na minha fala, mas eu tentei... até falando mais devagar para eu poder concatenar minhas ideias aqui, né? Para eu poder trazer mais assim, bem desenhadinho, porque eu sou meio, como eu digo, eu atropelo as minhas próprias palavras. Eu sou um trator para falar, né? E como eu sei que eu sou assim, então, quando eu tenho uma coisa mais delicada para falar, então eu preciso diminuir a minha fala, falar mais devagar, para que eu possa eu mesma me compreender, entendeu? Eu espero que vocês tenham compreendido. Põe uma coisa na tua cabeça. Marca isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. O que Satanás queria ser, ele não pôde ser. E nós fomos, e ele tem muita raiva de nós por causa disso. Muita raiva. Entenderam? Irmã Rutinha, eu te enviei um sonho no privado, tá?
Sobre a Ana Paula Valadão, me lembrei. Tá, depois eu vou lá ver, a gente conversa. Tá bom? Então, meus irmãos, saiba de uma coisa. Busque a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Busque deixar a farmaqueia. Crie coragem. Nós precisamos ter coragem. Olha, eu nunca me esqueço, eu já contei aqui, vou contar de novo, né? Eu e meus testemunhos, né? Mas tudo bem. Vocês aguentam um pouquinho, né? Quando eu estava naquela situação toda, morando naquele lugar horroroso que vocês já sabem, naquela favela, eu estava lavando o banheiro aquele dia. Não era nem banheiro aquilo, né? Era um projeto de banheiro. Mas aí eu escutei assim: você precisa ser valente. Eu falei, você precisa. Aí a voz falou para mim assim: uma valente de Davi. E eu fiquei assim, valente de Davi, eu já li sobre isso. Eu falei, a minha mãe falava muito dos valentes de Davi. Passou, isso foi de manhã. Quando foi à tardezinha, chá de cravo para dor de cabeça, eu tomo também. Quando foi à tardezinha, eu conversando com a minha filha, que eu tinha ouvido no banheiro, né? Eu falei, olha, eu preciso achar, me dá minha Bíblia aí, que eu preciso achar onde está esses valentes de Davi. No que eu falando com ela, eu abri a Bíblia e caiu em cima dos valentes de Davi. Caiu em cima. E naquele dia, Deus começou a falar comigo o seguinte, que os valentes de Davi, eles levantavam todos os dias pela manhã para serem vencedores. Quem eram os valentes de Davi? Eram homens que a sociedade não dava nada por eles. Eram homens que não eram bons de negócio, eram falidos, eram homens que rechaçados pela sociedade, porque é aquele tipo assim, você não tem Deus porque você não é rico, entendeu? Esse tipo de gente. Homens endividados, homens com toda a sorte de, como é que diz, de problemas, não problemas de pecado, mas problemas de não darem certo na vida, né? Porque tem muitos irmãos que parece que nada vai bem para eles, tudo tem um problema, nada caminha bem para eles, tem sempre um problema, alguma coisa que impede dele ir para frente. Sabe o que é que impede de você ir para frente? É o seguinte, que Satanás ele tem tanta bronca de você que ele põe obstáculos no teu caminho. Ele põe obstáculos porque ele queria ser você, mas ele não pôde ser você. Então ele põe pedras de tropeço para que você não consiga ir para frente. Mas o Senhor é aquele que sempre está livrando você das pedras de tropeço. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender a ter a autoridade do Espírito Santo para vencer as pedras de tropeço. Você não pode ser como aquela hiena. Lembra daquele desenho do Lipe? Do Lipe, que era o Lipe era ai, como é que é? O leão, e a hiena é o Hard, né? O Hard era a hiena. E ele ficava chorando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a hiena chorando. Os crentes são hienas, o tempo inteiro chorando. Meu irmão, para de choradeira. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa aprender a orar a palavra de Deus, para você ter autoridade de avançar. Entendeu, meu irmão? Quando Deus falou comigo aquilo, que eu tinha que ser uma valente de Davi, e que ele falou comigo naquela noite, ele falou para mim que os valentes de Davi, eles levantavam todos os dias para serem vencedores. Foi quando eu me despertei e eu comecei, todo dia que eu acordava, porque eu não dormia de noite, né? Eu dormia de dia, mas todo dia que eu acordava, eu falava assim, eu levantei para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu aprendi isso. Todos os dias, antes de você pôr o teu pé no chão, você fala, eu estou me levantando
para ser mais que vencedor ou vencedora em Cristo Jesus. Eu estou me levantando para vencer o dia, em nome de Jesus. Eu estou me levantando porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aprenda a orar a palavra. Você vai ver as montanhas começarem a baixar. Você vai ver. Eu não estou falando, irmão, aqui para você enriquecer, não. Mas o caminho fica mais leve. O caminho fica mais fácil de atravessar. Aqueles que eram montanhas enormes na tua vida vão começar a olhar para você e começam a ter medo de você. Sabe por quê? Porque na tua voz e no teu olhar tem o poder do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque você invocou a palavra de Deus a hora que você acordou. Meu irmão, eu fiz isso na minha vida e faço isso todos os dias. Ai, a senhora ficou rica? Não, não fiquei rica porque eu não vivo disso. Mas eu posso te dizer, eu transbordo da plenitude da paz que excede a todo entendimento na minha vida. Eu vivo de acordo com aquilo que Deus quer na minha vida. Eu vivo para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você ora a palavra de Deus, você precisa aprender a orar a palavra de Deus. Você quer ter vitória na tua vida? Você quer ter vitórias? Não estou falando vitória de dinheiro não, meu irmão. É vitória de prosperidade. Prosperidade, você sabe o que é prosperidade? Não é você ter muito. Prosperidade é não ter necessidade. Você entendeu? Ser próspero é não ter necessidade. É Deus te socorrer na hora necessária. Isso é prosperidade. Agora, se Deus quer te dar prosperidade para valer, aí é outra coisa. Mas a palavra de Deus diz, tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Tá entendendo? Porque Deus não deixa faltar nada. Davi disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Elias não trabalhava. Elias somente fazia a vontade de Deus. Elias pregava, Elias levava a mensagem para Acabe. Elias fugiu. Entendeu? Exatamente, Suzana. Elias fugiu de Jezabel, foi parar na beira de um riacho, acabado, arrebentado. De repente ele estava lá dormindo, o anjo toca nele e fala, Elias, come e bebe, porque longo te será o caminho. Ele bebeu e comeu. Andou 40 dias sem comer mais nada. Porque Deus o sustentou. Aí ele foi para outro lugar. O corvo vinha todo dia trazer carne para ele. Entendeu? Todo dia Deus preparava o corvo. O corvo que é um animal podre. Trazia carne para Elias comer todos os dias. Aí o que ele fez? O que aconteceu? Foi parar na casa de uma viúva. Ele disse, faz um bolo para mim. Ela disse, não posso. A terra está seca, eu não tenho mais, eu estou no último bolo que eu tenho para mim e para o meu filho. Ela falou, não, faz um pequeno e dá para mim, e o resto você come com o teu filho. Ele ficou até o final da seca, junto com essa viúva. Não faltou o trigo na casa da viúva, não faltou a farinha, não faltou o azeite. Esse é o Deus que nós servimos. Prosperidade é isso. É falta de necessidade. Jesus não prometeu para você que você vai ficar rico, não. E agora, nesse final agora, muito menos. Mas ele disse para você, como disse na boca de Davi, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se necessário for, meu irmão, Deus manda os animais da terra trazerem alimento para dentro da tua casa. Vocês já viram aquela senhorinha lá do Nordeste? Ela estava desesperada, né? Os filhos com fome. Ela com fome, o marido. E o marido saiu para ver se conseguia alguma coisa para trazer comida para dentro de casa. E eles, acho que só tinham farinha ou fubá, não lembro agora. E já tinha terminado tudo.
já tinha terminado tudo e as crianças, mãe, nós estamos com fome. E ela orou a Deus e falou, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que dar aos meus filhos. E ela falou para as crianças, oh, vai brincar que Deus vai providenciar. E as crianças brincaram o dia inteiro. Quando foi a tardezinha, ela viu um cachorrinho chegando na casa dela. E na coleira, o cachorrinho tinha uma nota em dinheiro que deu para ela comprar os alimentos para aqueles dias, até que fosse trazido mais alimento para ela. Quem é esse Deus? Deus trouxe o dinheiro na coleirinha do cachorro. Tá entendendo, meu irmão? Esse é o nosso Deus. Tem outra também que estava desesperada, né? Orando a Deus, pedindo a Deus uma saída porque não tinha mais o que comer, não tinha o que fazer. De repente para um carro na porta da casa dela e ela vê aquele homem e ele fala, olha, mandaram entregar para a senhora essa compra. E foi despejando compra para dentro da casa dela, foi despejando, né? E ela não sabia que era um satanista que tinha mandado. E mandou o cara e falou para ela assim, ó, fala para ela que foi um satanista que mandou a compra para ela. Olha só. Quando foi no final de tudo, ele falou assim, a senhora quer saber quem mandou a compra para a senhora? Sabe o que ela disse? Não, eu não quero saber porque Deus usa até o diabo quando nós precisamos para nos suprir a nossa necessidade. Quem foi que falou para ela que foi o diabo que mandou? Hã? Tá entendendo? Deus movimentou um fio das trevas para abastecer ela. Meu irmão, eu já passei por isso. Eu já contei para vocês aqui. Deus já fez coisas comigo que, se eu for colocar num livro, eu vou fazer um livro aí de umas 300 páginas. Eu posso te dizer com toda a convicção da minha alma, Ele manda socorro. Porque Ele mandou para minha vida. Toda vez que a minha despensa estava lá no zero, que eu falava assim, Senhor, agora acabou. Agora eu vou para a sarjeta com as minhas filhas. Quando eu via alguém chegando com tudo que eu precisava. Compras que nem eu compraria para mim. Com produtos de primeira qualidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz milagres. Pois é, André, é isso aí, minha irmã. Ele manda, ele supre a necessidade dos filhos dele. Palavra de Deus diz, façam prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus para a tua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Ter fé. Nós precisamos clamar. Nós precisamos aguardar. Nós precisamos aguardar o livramento do Senhor em silêncio. Quando você estiver no teu auge, não abra sua boca. Somente fala com o Pai. E Deus vai mandar. Entendeu? Eu também, durante um ano, um colorido abastecia a minha despensa. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Tá? Nós não imaginamos. Eu contei para vocês aqui. Eu contei que a minha casa ia ser vendida. Aqui, né, onde eu tô. E foi vendida, né? E foi. E eu sempre paguei pouco aqui, graças a Deus. Eu tô há 12 anos aqui. Vai fazer 12 anos que eu tô aqui nessa casa. E quando a moça ligou para mim, a dona da casa, dizendo que ela estava vendendo a casa e eu precisava desocupar, comecei a procurar com a minha filha casas aqui na cidade. As casas mais baratas ficavam a 15 quilômetros do centro de Maringá. Lá no fundão. Fizemos as contas, o que ia gastar de condução para chegar no centro ia ser um absurdo. Eu falei para minha filha, Késia, nós não temos condição, o que nós vamos fazer?
Ela falou, mãe, não sei. Agora nós estamos no mato. Eu falei, não, Deus vai fazer alguma coisa. Isso foi de manhã. Quando foi à tardezinha, eu fui no mercado. E eu daqui no mercado eu orava, Senhor, Tu és o dono dos céus e da terra. Tu és o dono do coração dos homens. Tu és aquele, Pai, que deu para cada um o direito de ter propriedades. O Senhor não me deu esse direito. O Senhor não me deu esse direito. E quando eu fui ter meu direito de ter, infelizmente levaram embora. E eu te peço, em nome de Jesus, passa essa casa ao direito de alguma pessoa que me favoreça e que eu continue dentro dessa casa. E eu vim pela rua assim, as minhas lágrimas caíam no chão, e eu clamando ao Senhor, Senhor, opera maravilhas, eu preciso do teu socorro imediato. Virei a rua aqui, que o mercado aqui na rua de baixo, né? Você vai reto lá para frente. Virei a rua e encontrei com a minha vizinha aqui, uma vizinha muito querida que eu tenho aqui. E eu falei, olha, eu vou ter que desocupar a casa, tô procurando casa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô desesperada, falei assim para ela. Eu não sou de falar desse jeito, mas eu falei. E eu não sei. Eu não queria sair dessa região, porque essa região é uma região tranquila. Dentro de Maringá, uma das regiões mais seguras que tem aqui. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, não sei. Ela olhou para mim, ela falou assim, peraí, Ruth, peraí. Ela falou, que a Tânia tá vendendo? Eu falei, tá vendendo. Ela falou, peraí. Chamou o esposo dela, falou, olha, a Tânia tá vendendo a casa. E a Ruth vai ter que desocupar a casa. E ali ficou daquele jeito, né? Aí ela perguntou assim para ele, nós temos alguma casa para alugar para ela? Falou, não, tá tudo cheio as nossas casas. E eu vim embora, isso era umas 6:30 da tarde. Quando foi 8 da noite, o telefone aqui tocou, eu atendi, eram eles. Ruth, fala pra Tânia ligar para mim, que eu preciso falar com ela. Falei, tá bom. Liguei pra Tânia, a Tânia ligou para eles. Daí a pouco veio a resposta, Ruth, se eu comprar a casa, você vai ficar na casa, né? Falei, claro, se o senhor comprar e o senhor me alugar a casa, claro que eu vou ficar, claro. Ele falou, então tá bom, então não se preocupe, porque eu já estou comprando a casa. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Isso foi no outro dia, eles vieram aqui de novo, confirmaram comigo se eu permaneceria aqui, porque eles iriam comprar a casa. Passou os dias, eles compraram a casa. Aí ele veio conversar comigo, ele falou, você não tem ideia do que aconteceu. Eu falei, eu tinha um dinheiro no banco que era exatamente o valor da casa. Exatamente o valor da casa. Mas quando eu chego no banco para passar o dinheiro para a conta dela, o gerente me disse que eu tinha o dobro. Eu não tinha só aqueles 300 e tantos. Eu tinha mais de 700. Ele falou, mas eu não depositei tudo isso. E mesmo que eu tenha recebido juros, não iria dar tudo isso. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu já mandei a gerência ver o que... Porque esse dinheiro não sei de onde veio. Não é meu. Mas o gerente disse que não, que o dinheiro é meu. Tá entendendo, meu irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus. Por que eu estou te contando isso? Para você saber que Deus tem poder. Para você saber que nós temos que saber como falar com Deus. Irmãos, preste atenção, uma das coisas na minha vida que eu aprendi é como nós temos que nos comunicar com Deus. Com Deus não se fala de qualquer jeito. Não, com Deus se fala mediante a sua palavra. Você tem que usar o que está escrito aqui. Por quê? Porque quando você fala o que está escrito aqui, há um movimentar das águas do Espírito pela tua vida. Tá entendendo? Então, tudo que você for falar,
Tudo que você for falar, fale mediante a palavra. Por isso que eu falo para você, leia a Bíblia. Busque ler a palavra de Deus. Ai, mas me dá sono. Não interessa. Põe um copo de café do lado, vai tomando café e vai lendo. Mas leia, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa buscar de Deus. Presta atenção, meu irmão. Deus faz maravilhas, mas nós temos um compromisso com Ele. Andar na sua presença. Buscar a sua presença. Entendeu? Você precisa ter isso. Entendeu? Amém, Carol. Amém, minha irmã. Deus seja louvado. Ore a Deus buscando ler a palavra. Ore a Deus com as palavras da sua palavra. E você vai ver o mundo espiritual ativando na tua vida. Isso, irmã Ruth, mas isso aí não é superstição? Não, não é superstição. Isso é fé. Entendeu? Isto é fé. Presta atenção. Vamos orar? Vamos clamar a Deus, né? Porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Né? Gosto muito da Luciana de manhã cedo, que ela fala, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Isso é muito bom. Amo ver as orações dela pela manhã, porque anima a gente a ir pra frente, entendeu? Entendeu? Meu marido tinha uma dívida de 4.000 e o que ele tinha para vender e pagar, pelo menos os juros era R$900, mas o Senhor moveu o coração da pessoa e ao invés de dar os 900, deu os 4.000. Glória a Deus. Deus é tremendo, minha irmã. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, como diz a Luciana. Lá no grupo nós temos a oração da Luciana de manhã e a oração da Berenice à tarde. A oração da Berenice é de libertação. A oração da Luciana é para movimentar o povo, para ficar agitado na palavra de Deus o dia inteiro. É uma bênção. Eu já levanto, já ponho lá para eu ouvir. É muito bom. Mas vamos orar então, agradecer a Deus, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom, meus irmãos. Vamos lá. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus que une o Teu povo, o Senhor é um Deus que une aqueles que estão com as suas vidas diante do altar e estão buscando entrar no reino dos céus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda, Senhor, o teu povo, livra o teu povo do mal, nos dá discernimento, Pai, para podermos enfrentar os últimos dias que nós já estamos nele. Nos ajuda, Senhor, a entender, cada um de nós, que nós somos a tua imagem e a tua semelhança, e que o Senhor cuida daqueles que se voltam a Jesus Cristo de Nazaré, que é a tua imagem, a tua semelhança, e morreu por nós para nos dar vida outra vez. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem nas nossas vidas, vem nos ajudar. Eu te peço pela vida da Paula, do Pedro, Senhor, lá em Portugal, da Clara, da sua família na França, do pastor Vitor e da pastoração que estão lá em Portugal, graças a Deus, e estão pregando a tua palavra. Te peço pelo Alexandre e pela Simone, os seus filhos, Pai, que o teu anjo, Senhor, de sanidade esteja dentro da casa dos teus filhos. Guarda eles, Senhor, que eles possam ser arautos teus naquela cidade, em nome de Jesus. Te peço pela Luciana, Senhor, pela sua família. Guarda ela, Senhor, traz as suas filhas da Inglaterra. Traz ela, Senhor, de lá, em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, que a tua graça, que a tua bênção estejam sobre a vida deles, guardando, livrando dos perigos do mundo invisível.
dos perigos, das ciladas que Satanás tem plantado na vida deles, Pai. Te peço em nome de Jesus. Te peço pela Aline, pela sua mãe, Alzimira, Pai. Guarda a tua filha. Dá, Senhor, libertação. Dá, Senhor, força para enfrentar o que elas estão enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Berenice. Te peço pelo ministério da Berenice, pela voz da Berenice. Uma voz de poder, poderosa na tua presença. Te peço pela família dela. Guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Suzana, pelo seu filho, Pai, que já estão juntos aguardando a tua volta. Pelo Denildo, Senhor. Pelo pastor Luiz, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dele, na vida do seu ministério. Que ele possa ser um porta-voz, Senhor, da tua palavra, sem temer a nada e a ninguém. Te peço pela Fernanda Bamin, pela sua família, pelo seu primo Mitra, que se ele já tiver bom, que o Senhor abençoe ele, que salve a vida dele, em nome de Jesus. Te peço pela Cleide, pela sua família, pelo Alberto, Pai. Coloca o Alberto dentro das tuas pisadas, Senhor, que ele possa entender a tua palavra, que ele possa entender o plano de salvação, o plano redentor, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Brown, pelo seu esposo, guarda ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te peço pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho. Guarda essas meninas, Pai, debaixo das tuas mãos, que a tua mão de poder esteja sobre elas, Pai. Elas precisam de ti, Senhor, precisam da tua companhia todo o tempo. Te peço pela Joelma, pelas suas crianças, guarda em nome de Jesus, abastece a casa da Joelma em nome de Jesus. Te peço pela Arlinda, pela sua mãe, a Maria Lucilene. Te peço pela Marta Valéria, Senhor, guarda a tua filha em nome de Jesus, pela Larissa, pelos seus filhos, pelo seu esposo. Prospera, Senhor, o caminhar da tua filha rumo a Canaã celestial, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te peço pela Rose, te peço pela Isabel, Senhor, guarda as tuas filhas debaixo das tuas asas. Te peço pela Dani, pela sua família. Livra a tua filha do mal, Senhor, do perigo. Te peço pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus meninos. Guarda eles debaixo da tua proteção. Te peço salvação nessa família em nome de Jesus. Pela vida da Patrícia Venâncio, do seu filho, da Fatinha, Senhor, guarda eles debaixo da tua mão. Da Sara, Pai, em nome de Jesus, protege a tua filha, livre a tua filha do mal, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós te agradecemos pela vida da Fatinha, Pai, que está fazendo aniversário hoje, e que a tua mão esteja sobre a vida dela, que o caminho dela seja trilhado por ti, Pai, que ela possa cada dia mais estar com os seus pés no alvo, que é Cristo Jesus. Te agradecemos pela sua vida. Te peço pela Aline Cristo, Senhor, pelo seu negócio lá onde ela vive, pela Valmira. Guarda a Valmira, sua família, Pai, nas estradas, Pai, lá do Planalto Central. Guarda eles em nome de Jesus. Pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, Pai, que a tua mão de poder, tua mão de salvação esteja sobre eles em nome de Jesus. Pela Jaque, pelas crianças, Senhor. Guarda as crianças da Jaque debaixo das tuas mãos. Prospera, Senhor, a dispensa da Jaque em nome de Jesus. Te peço pela Aline Franciele, pela sua mãe, a Rosimeire. Guarda tuas filhas pela Mônica, pelos seus parentes, Senhor, sua família, seus funcionários. Te peço pela vida da Estela. Guarda ela, sua família, pela vida da Dani Cristina, Senhor. Seus filhos, seu esposo. Pela vida da Celeste, Pai, em nome de Jesus, pela Carol, suas crianças, Carol Cousa e suas crianças. Pai, prospera o caminho da tua filha, em nome de Jesus, Senhor. Te peço pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, Pai, sua família, seus filhos, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, Senhor, guarda a tua filha, pela Bete Borba, te louvamos pelo testemunho da tua filha aqui hoje, glória a Jesus por isso, pela Irene Lara, Pai, também guarda a tua filha, Senhor, livra ela dos perigos, pela Cleidiane, sua família, e a Margarida, sua mãe, pela Tássia, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e sua família,
pela Josi, pela Bruna Soares, Pai, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata, pela Mônica Barra. Guarda a tua filha, Senhor, prospera o caminho na fé. Pai, eu te peço pela Aline Milani e suas crianças. Guarda eles, Senhor, naquela selva de pedra que ela mora, em nome de Jesus. Pela Nayara Paiva e sua família, pela Irivanes, pelas suas crianças, pelos seus filhos mais velhos. Pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, Pai. Guarda a mãe e o filho em nome de Jesus. Pela Sandra Manfrinato, Senhor, pela Sandra Nunes, Senhor. Guarda as tuas filhas, Senhor, firmes até a volta do teu filho, em nome de Jesus. Pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, Senhor, pela Célia Regina, pela Marisa. Pai, que a tua mão de poder esteja sobre eles, tirando esse pessoal da farmaqueia. Pai, eu peço a ti, tira os teus filhos do poder da farmaqueia, em nome de Jesus. Dá inteligência para os teus filhos, Pai, disposição para avançarem em fé, porque nós temos que ter disposição. Se não tiver, Deus não pode agir. Deus não age se não houver disposição para isso. Nós precisamos ter disposição. Marca isso que eu estou dizendo. Disposição para lutar. Disposição para vencer. Disposição para dizer para Satanás: na minha vida você não tem poder. Você pega as tuas malas e sai da minha vida em nome de Jesus. Você precisa se dispor a lutar com Deus pelo teu livramento, a lutar com Deus pela tua libertação da farmaqueia. Eu estou falando aqui isso aqui para alguns irmãos que estão aqui, que o Senhor está mandando dizer. Tem que ter luta. Sem luta não há vitória. Tem que haver disposição, tem que haver entrega. Tem que haver luta. Vai ser difícil? Não vai ser fácil não. Mas Deus está no comando. Deus está, não pode vacilar. Não pode vacilar, porque Deus não ama filhos que voltam atrás, mas Ele ama filhos que avancem em fé e graça até chegar à estatura de varão perfeito. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz uma obra no teu povo, porque o teu povo muitas vezes é covarde para enfrentar. A covardia é cruel, a covardia de não conseguir vencer as mentiras de Satanás. Irmão, nós temos que vencer as mentiras do diabo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mentira de Satanás não pode estar naqueles que são imagem e semelhança do Senhor. Marca isso que eu estou te falando aí agora. Nós temos que assumir a nossa imagem e semelhança com Deus. Você precisa entender. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ensina o teu povo a lutar. Ensina o teu povo a batalhar. Ensina o teu povo a ter intimidade contigo. Ensina o teu povo, Senhor, a ter experiências contigo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Guarda-nos nessa noite. Livra-nos do mal. Guarda o teu povo, Senhor. Porque os dias são maus, a noite já chegou e ela está começando a ficar espessa. Mas nós somos a tua imagem e a tua semelhança. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós entraremos nas mansões celestiais. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para morrer pelas nossas vidas. E nós sermos de novo religados a Ti. Sermos de novo a Tua imagem e a Tua semelhança. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem dessa noite. Eu espero que você tenha entendido que você é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus não se mistura com o comércio do diabo. O comércio do diabo quer te escravizar. Aliás, já está te escravizando.
Mas você não tem força para rejeitar o comércio do diabo. Você precisa ter força para isso. Isso está dizendo o que você é, se você é uma valente ou se você é um covarde. Tá na tua mão, meu irmão. Tá na tua mão. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.